A história de Eva é uma das narrativas mais conhecidas e debatidas da Bíblia. Tradicionalmente, acreditamos que Eva foi criada a partir de uma costela de Adão, simbolizando a complementaridade entre homem e mulher. Contudo, essa interpretação tem sido objeto de diversas análises e questionamentos ao longo dos séculos. Neste roteiro, mergulharemos profundamente nos textos hebraicos para descobrir o que realmente dizem sobre a criação de Eva. Desde a antiguidade, estudiosos e teólogos têm buscado entender os significados por trás das palavras sagradas. Os textos hebraicos, em sua riqueza e complexidade, oferecem múltiplas camadas de interpretação que vão além da leitura literal. Será que a criação de Eva, a partir de uma costela, é uma metáfora para algo mais profundo? Ou há nuances culturais e linguísticas que influenciaram essa narrativa? Ao explorar as origens linguísticas das palavras utilizadas nos textos bíblicos, podemos descobrir nuances que nos ajudam a reinterpretar a história de Adão e Eva. Por exemplo, a palavra hebraica traduzida como costela pode ter conotações diferentes das que normalmente atribuímos em português. Além disso, o contexto histórico e cultural da época em que esses textos foram escritos fornece um panorama mais amplo sobre as relações de gênero e a visão de mundo do povo hebreu. Neste vídeo, apresentaremos análises de estudiosos da língua hebraica e da teologia. Discutiremos diferentes interpretações e refletiremos sobre o impacto dessas narrativas na sociedade contemporânea. Ao final, convidamos você a reconsiderar uma das histórias mais fundamentais da tradição bíblica e a descobrir novas perspectivas sobre a criação de Eva. Prepare-se para uma jornada de descoberta que não apenas iluminará a história de Eva, mas também nos levará a refletir sobre como as interpretações antigas continuam a influenciar nossas crenças e valores nos dias de hoje. Para compreender verdadeiramente a criação de Eva, é essencial retornar aos textos originais em hebraico. A narrativa tradicional, conforme apresentada em Gênesis 2:20 e 1:22, descreve Deus criando Eva a partir de uma tsefat de Adão, geralmente traduzida como costela. No entanto, a palavra hebraica tsefat possui nuances que merecem uma análise mais aprofundada. No hebraico antigo, tsefat não se limita estritamente à costela. Dependendo do contexto, pode se referir a partes adjacentes ou até mesmo a interseções de ossos. Alguns estudiosos sugerem que a tradução como costela pode ser uma interpretação simplificada, enquanto outros argumentam que a costela escolhida simboliza a proximidade e a igualdade entre homem e mulher, já que ambos são criados do mesmo tecido. Além disso, considerar o contexto cultural e histórico da época em que os textos foram escritos é fundamental. A sociedade hebraica antiga possuía visões específicas sobre gênero, hierarquia e complementaridade. A criação de Eva a partir de Adão pode refletir essas percepções, enfatizando a interdependência e a cooperação entre os gêneros, em vez de uma inferioridade ou superioridade inerente. Outro ponto relevante é a análise gramatical e literária do texto bíblico. A estrutura narrativa de Gênesis 2 sugere um foco na relação entre Adão e Eva, destacando a importância da parceria divina na criação da humanidade. Ao explorar diferentes traduções e interpretações linguísticas, podemos identificar camadas de significado que vão além da tradução literal, revelando intenções mais profundas por parte dos autores originais. Ademais, a arqueologia e os estudos de manuscritos antigos fornecem evidências sobre como as histórias bíblicas foram transmitidas e adaptadas ao longo do tempo. Diferentes versões e interpretações podem ter emergido em comunidades distintas, refletindo variações culturais e teológicas que influenciaram a forma como a criação de Eva foi entendida e ensinada. Estabelecemos as bases para uma compreensão mais rica e multifacetada da criação de Eva. Ao analisar os textos hebraicos e o contexto histórico, abrimos caminho para questionamentos que desafiam interpretações tradicionais,
preparando o terreno para explorar revelações e reviravoltas. Com a base estabelecida na análise dos textos hebraicos e do contexto histórico, avançamos para aprofundar a compreensão das motivações e significados por trás da criação de Eva. É fundamental examinar as implicações teológicas e filosóficas que emergem dessa narrativa, especialmente quando consideramos as diferentes traduções e interpretações ao longo dos séculos. Primeiramente, exploramos a noção de complementaridade presente na criação de Adão e Eva. A ideia de que Eva foi formada a partir de Tsefat, de Adão, sugere uma parceria intrínseca, onde ambos são igualmente essenciais para a continuidade da humanidade. Essa visão difere significativamente da interpretação que vê Eva como secundária ou derivada, propondo, ao contrário, uma igualdade fundamental entre os gêneros desde o início. Além disso, a análise do termo Tsefat revela nuances que podem indicar uma relação mais profunda e simbólica do que uma mera criação física. Alguns estudiosos argumentam que a Tsefat pode representar uma ligação de essência ou alma, enfatizando a interdependência emocional e espiritual entre homem e mulher. Essa perspectiva abre espaço para interpretações que valorizam a conexão e a cocriação, em vez de uma origem unilateral. Outro aspecto relevante é a influência das tradições culturais e mitológicas contemporâneas aos textos bíblicos. Muitas culturas antigas possuem mitos de criação que envolvem a formação da primeira mulher a partir de partes do corpo masculino, refletindo concepções sobre gênero e divindade. Comparar essas narrativas pode iluminar como os hebreus incorporaram e adaptaram elementos dessas tradições em sua própria teologia, moldando a visão de mundo que se reflete em Gênesis. Ademais, a perspectiva feminista contemporânea tem reavaliado essas passagens bíblicas, questionando as implicações de poder e autoridade inerentes à criação de Eva a partir de Adão. Essa reinterpretação busca resgatar a dignidade e a igualdade feminina, propondo leituras que desafiam estruturas patriarcais e promovem uma compreensão mais inclusiva e justa das Escrituras. Aprofundamos a análise das motivações e simbolismos presentes na criação de Eva, ampliando nossa visão para além da tradução literal e explorando as camadas de significado que moldam nossa compreensão dessa narrativa fundamental. À medida que aprofundamos nossa investigação, surge uma revelação significativa que desafia a interpretação tradicional da criação de Eva. Novas descobertas em manuscritos antigos e análises linguísticas sugerem que a palavra Tsefat pode carregar significados mais profundos do que simplesmente costela. Alguns estudiosos apontam para possíveis variações dialetais e contextuais que indicam uma relação simbólica entre Adão e Eva, indo além de uma simples origem física. Uma das reviravoltas mais impactantes é a possível interpretação de Tsefat como uma referência à metade, ou complemento. Essa perspectiva sugere que Eva não foi criada apenas de uma parte específica do corpo de Adão, mas sim como uma extensão ou complemento integral, reforçando a ideia de igualdade e parceria. Essa visão reformula a narrativa tradicional, apresentando Eva não como uma secundária, mas como uma co-criadora essencial da humanidade. Além disso, a análise comparativa com outros textos semíticos revela similaridades intrigantes. Em mitologias vizinhas, histórias de criação frequentemente envolvem a formação da primeira mulher a partir de elementos masculinos, refletindo uma temática comum de complementaridade. No entanto, as nuances específicas na narrativa hebraica indicam uma abordagem única que valoriza a interdependência e a simetria entre os gêneros. Outra revelação importante é a influência de contextos históricos específicos na redação dos textos bíblicos. Períodos de transformação social e mudanças nas dinâmicas de gênero podem ter influenciado a forma como a criação de Eva foi registrada e interpretada. Essa compreensão histórica enriquece nossa interpretação,
permitindo-nos ver a criação de Eva não apenas como um evento teológico, mas também como um reflexo das tensões e aspirações sociais de sua época. Essa reviravolta nos leva a questionar as interpretações estabelecidas e a considerar abordagens mais matizadas que reconhecem a complexidade dos textos hebraicos. Ao identificar essas revelações, ampliamos nossa compreensão da criação de Eva, abrindo caminho para interpretações que honram tanto a tradição quanto a inovação teológica. Com as revelações sobre o significado aprofundado de Tsefat e a verdadeira natureza da criação de Eva, é essencial explorar como esses insights impactam os personagens centrais da narrativa bíblica. Adão e Eva, como primeiros seres humanos, representam não apenas indivíduos, mas também arquétipos das relações humanas e das dinâmicas de gênero. Adão, ao descobrir que Eva não foi simplesmente criada de sua costela, mas sim concebida como um complemento integral, pode ser visto como respondendo a um chamado para a verdadeira parceria. Essa compreensão redefine sua posição não como líder unilateral, mas como igual e colaborador na perpetuação da humanidade. A reação de Adão, nesse contexto, reflete uma aceitação da igualdade e uma disposição para compartilhar responsabilidades e decisões, reforçando a ideia de interdependência. Eva, por sua vez, ao compreender sua origem mais complexa e simbólica, ganha uma nova perspectiva sobre seu papel e identidade. Em vez de ser percebida como uma derivação ou uma figura secundária, Eva é vista como uma co-criadora, dotada de autonomia e força própria. Essa mudança de percepção permite que ela assuma um papel ativo e significativo na narrativa humana, destacando sua importância não apenas como companheira de Adão, mas como igual na jornada da humanidade. Além das reações individuais, a nova compreensão influencia a dinâmica entre ambos. A cooperação torna-se mais harmoniosa e baseada em respeito mútuo, ao invés de hierarquia estratificada. Essa harmonia reflete as intenções subjacentes dos textos hebraicos, que enfatizam a complementaridade e a coesão na criação. Ajustes nessa relação indicam uma evolução na interação humana, onde ambos os gêneros contribuem de forma equilibrada para a construção de uma sociedade justa e equitativa. Finalmente, essa reinterpretação impacta não apenas Adão e Eva, mas o público contemporâneo que se relaciona com essa história. Ao entender a verdadeira essência da criação de Eva, espectadores são encorajados a refletir sobre suas próprias relações e estruturas sociais, promovendo uma visão mais igualitária e colaborativa nas interações humanas. Com a nova compreensão sobre a criação de Eva como um complemento integral, e não apenas uma costela, emergem desafios que adicionam profundidade à narrativa. Um dos principais desafios é a resistência à interpretação renovada dentro das tradições religiosas estabelecidas. Muitos líderes e seguidores podem se apegar à tradução tradicional, interpretando-a de forma literal e resistindo a mudanças que sugerem igualdade e parceria genuína entre os gêneros. Essa resistência não surge do nada. Ela está enraizada em séculos de doutrinas e ensinamentos que moldaram a percepção de roles de gênero na sociedade. A proposta de que Eva foi criada como uma co-criadora introduz uma tensão entre a tradição e a interpretação contemporânea, desafiando a comunidade a reconciliar antigas crenças com novas compreensões teológicas. Além disso, surge a subtrama das implicações sociais dessa reinterpretação. Se Eva é vista como uma igual e parceira essencial, isso pode influenciar a forma como as relações de gênero são percebidas e praticadas na sociedade moderna. Instituições religiosas, educacionais e familiares podem enfrentar um dilema ao tentar integrar essas novas interpretações sem alienar aqueles que valorizam a tradição. Outra camada de desafio é a diversidade de interpretações dentro mesmo dos textos hebraicos. Diferentes escolas de pensamento e tradições judaicas e cristãs
podem oferecer variadas leituras da palavra Tsefat e de toda a narrativa da criação. Essa diversidade pode levar a debates acalorados e, por vezes, a fragmentação dentro das comunidades religiosas, à medida que grupos distintos defendem suas próprias interpretações. Por fim, a introdução dessas subtramas e desafios enriquece a narrativa, tornando-a não apenas uma exploração acadêmica, mas também um espelho das lutas contemporâneas por igualdade e entendimento. Ao enfrentar esses desafios, a história de Eva se torna uma plataforma para discussões mais amplas sobre fé, tradição e progresso, refletindo as complexidades do mundo atual. À medida que a narrativa avança, as interações entre Adão e Eva tornam-se cada vez mais complexas, revelando dilemas emocionais profundos que refletem as nuances da condição humana. Essa complexidade não apenas enriquece a história, mas também oferece um terreno fértil para explorar as emoções e motivações dos personagens à luz das novas interpretações sobre a criação de Eva. Um dos dilemas centrais surge da tentativa de Adão e Eva de compreender seu próprio relacionamento e identidade individual. Com Eva reconhecida como um complemento integral, e não apenas uma criação derivada, ambos enfrentam o desafio de equilibrar suas individualidades com a necessidade de parceria. Essa tensão interna pode ser vista como uma metáfora para as lutas humanas em estabelecer relacionamentos equilibrados, onde a autonomia pessoal deve coexistir com a interdependência emocional. Além disso, a descoberta de Eva como co-criadora suscita sentimentos de orgulho e responsabilidade. Adão, ao perceber que sua criação não diminui seu papel, mas reforça sua importância como parceiro, enfrenta o dilema de liderar com humildade e colaboração. Eva, por sua vez, lida com a compreensão de sua própria força e autonomia, equilibrando a gratidão por ser criada com a aspiração de contribuir igualmente para a continuidade da humanidade. Outro aspecto emocional complexo é a reação diante das expectativas sociais e religiosas. Ambos os personagens sentem o peso das tradições estabelecidas, que muitas vezes impõem papéis rígidos e hierárquicos. A luta interna para reconciliar suas identidades com essas expectativas gera conflitos emocionais que refletem as tensões contemporâneas entre tradição e progresso, especialmente em questões de igualdade de gênero e autonomia individual. As interações entre Adão e Eva também destacam dilemas relacionados à vulnerabilidade e confiança. A necessidade de confiar um no outro para enfrentar os desafios da existência humana reforça a importância da comunicação e do apoio mútuo. No entanto, essa dependência também pode levar a momentos de insegurança e conflito, à medida que ambos lutam para afirmar sua individualidade, enquanto mantêm a conexão essencial para a sobrevivência coletiva. Por fim, a exploração desses dilemas emocionais oferece uma visão mais profunda das motivações humanas e das dinâmicas relacionais. Ao retratar Adão e Eva como seres complexos, capazes de sentir orgulho, medo, responsabilidade e amor, a narrativa ganha uma dimensão emocional que ressoa com o público contemporâneo, incentivando reflexões sobre as próprias relações e desafios pessoais. Com a profundidade das interações entre Adão e Eva e os desafios introduzidos pelas novas interpretações da criação, a narrativa atinge um ponto crucial de escalada de tensão. Novos elementos de intriga emergem, complicando ainda mais a trama e mantendo o público engajado. Um dos principais elementos que intensificam a tensão é a descoberta de documentos antigos que sugerem versões alternativas da criação de Eva. Esses manuscritos, encontrados em sítios arqueológicos recentes, apresentam relatos que divergem da narrativa tradicional de Gênesis. Alguns textos indicam que Eva poderia ter sido criada a partir de outros materiais, ou mesmo como uma manifestação espiritual, abrindo portas para múltiplas interpretações teológicas e aumentando a complexidade da discussão. Além disso,
A presença de figuras influentes dentro das comunidades religiosas que se opõem a essas novas interpretações adiciona uma camada de conflito. Líderes religiosos tradicionais clamam pela preservação da interpretação clássica, enquanto estudiosos progressistas defendem a necessidade de revisão e atualização dos entendimentos bíblicos. Esse embate cria um ambiente de tensão constante, onde a busca pela verdade pode resultar em divisões profundas dentro das comunidades de fé. Outro elemento de intriga surge ao considerar as implicações sociais e culturais dessa reinterpretação. A descoberta de que Eva é uma co-criadora e não apenas uma derivada de Adão desafia normas de gênero estabelecidas e pode influenciar mudanças significativas nas estruturas sociais. Isso gera resistência não apenas no âmbito religioso, mas também em contextos mais amplos, como instituições educacionais e políticas, onde questões de igualdade de gênero estão em constante debate. Paralelamente, inserem-se narrativas pessoais de indivíduos que buscam reconciliar suas crenças tradicionais com essas novas interpretações. Histórias de fé em conflito, redenção e transformação pessoal adicionam um aspecto humano à trama, permitindo que o público se identifique e reflita sobre suas próprias crenças e valores. Finalmente, a introdução de elementos místicos e simbólicos, como sonhos e visões dos personagens principais, serve para intensificar a intriga. Esses momentos sobrenaturais sugerem que há forças maiores em jogo, talvez indicando uma direção divina ou um propósito oculto por trás das revelações encontradas nos textos hebraicos. Essa escalada de tensão, através de pistas e novos elementos de intriga, não apenas mantém a narrativa dinâmica e envolvente, mas também enriquece a exploração temática, preparando o terreno para o clímax emocionante que está por vir. À medida que as diferentes interpretações sobre a criação de Eva ganham mais atenção, chega um ponto de inflexão na narrativa. A confrontação final entre os defensores da interpretação tradicional e os proponentes das novas leituras dos textos hebraicos torna-se inevitável. Este bloco explora como essas forças opostas colidem, preparando o terreno para o clímax emocionante da história. Os líderes religiosos tradicionais, ancorados em séculos de doutrinas estabelecidas, mobilizam-se para proteger a interpretação clássica da criação de Eva, a partir da costela de Adão. Eles organizam debates públicos, publicam artigos e realizam encontros com a comunidade para reafirmar a importância da leitura literal das Escrituras. Sua resistência não é apenas uma defesa da tradição, mas também uma tentativa de preservar a autoridade espiritual e moral dentro da comunidade. Por outro lado, os estudiosos progressistas e os teólogos contemporâneos intensificam seus esforços para promover uma compreensão mais nuançada e igualitária da narrativa bíblica. Eles apresentam suas descobertas acadêmicas em conferências, utilizam plataformas digitais para disseminar suas ideias e colaboram com instituições educacionais para incorporar essas novas interpretações nos currículos teológicos. Essa frente busca não apenas revisar a história bíblica, mas também influenciar positivamente as percepções sociais sobre igualdade de gênero. A tensão entre essas duas facções alcança seu auge quando uma exposição pública é organizada para discutir a criação de Eva. A exposição apresenta evidências arqueológicas, análises linguísticas e perspectivas socioculturais que apoiam a interpretação renovada. A presença de figuras influentes de ambos os lados cria um ambiente carregado de emoção e expectativa, refletindo a importância do debate para a identidade e os valores da comunidade. Além disso, histórias pessoais de indivíduos que se viram impactados por essa discussão adicionam uma camada humana ao confronto. Relatos de mulheres que encontram inspiração na nova interpretação para reivindicar maior autonomia, e homens que redescobrem a importância da parceria igualitária enriquecem a narrativa, mostrando como as interpretações bíblicas
influenciam vidas reais. Este confronto final não é apenas uma batalha intelectual, mas também um reflexo das lutas internas da sociedade contemporânea em equilibrar tradição e progresso. Ao explorar essas dinâmicas, a história ganha profundidade, preparando o terreno para o clímax, onde as tensões culminaram em revelações transformadoras e resoluções significativas. Chega o momento decisivo na narrativa, onde todas as tensões e revelações anteriores culminam em um ponto de virada significativo. O clímax não apenas resolve os conflitos internos e externos apresentados ao longo da história, mas também oferece respostas que surpreendem e emocionam o público, trazendo uma conclusão satisfatória e impactante. No auge da exposição pública sobre a criação de Eva, um evento inesperado ocorre. Durante a apresentação, um antigo manuscrito é revelado, contendo uma tradução alternativa de Gênesis, que confirma algumas das interpretações progressistas defendidas pelos estudiosos contemporâneos. Este documento, preservado em segredo por gerações, sugere que a criação de Eva a partir da Tsefat de Adão é, de fato, uma metáfora para a igualdade e a parceria, e não uma simples explicação literal. A divulgação deste manuscrito gera um furor imediato. Os defensores da interpretação tradicional veem nisso uma ameaça à integridade das Escrituras, enquanto os defensores das novas interpretações o consideram uma validação crucial para suas teorias. A comunidade se divide ainda mais, com debates intensos emergindo em todas as esferas sociais e religiosas. Enquanto as duas facções debatem vigorosamente, Adão e Eva, representando a essência da narrativa bíblica, encontram-se no centro da controvérsia. Adão, agora compreendendo sua posição como igual e parceiro de Eva, desafia os líderes tradicionais a reconsiderarem suas interpretações. Eva, empoderada pela revelação do manuscrito, assume um papel de liderança na promoção da igualdade e da colaboração entre os gêneros. Neste momento de tensão máxima, uma série de eventos simbólicos reforça a mensagem central da narrativa. Um fenômeno natural incomum ocorre, refletindo a harmonização das interpretações antigas e modernas. Esse evento é interpretado como um sinal divino, sugerindo que a verdade está além das interpretações humanas e que a colaboração e a igualdade são fundamentais para a continuidade da humanidade. O clímax também traz à tona as histórias pessoais daqueles impactados pela discussão. Mulheres que antes se sentiam limitadas pelas interpretações tradicionais encontram nova força e inspiração para reivindicar seus direitos e autonomia. Homens, por sua vez, redescobrem a importância de parcerias igualitárias e de construir relacionamentos baseados no respeito mútuo e na colaboração. Por fim, a revelação do manuscrito atua como um catalisador para a reconciliação entre as facções opostas. Reconhecendo a validade das novas interpretações sem desmerecer a tradição, a comunidade começa a integrar as duas perspectivas, promovendo um entendimento mais profundo e inclusivo da criação de Eva. Este ponto de convergência marca a resolução dos conflitos iniciais, levando a uma nova era de entendimento e colaboração dentro da comunidade. Após a intensa jornada de descobertas e revelações sobre a criação de Eva nos textos hebraicos, chegamos a uma compreensão mais profunda e multifacetada dessa narrativa bíblica fundamental. A análise detalhada das palavras originais, o contexto histórico-cultural e as interpretações contemporâneas permitiram desmistificar a ideia tradicional de Eva, sendo criada a partir de uma costela, revelando uma mensagem de igualdade, parceria e complementaridade entre os gêneros. Refletindo sobre os arcos dos personagens, vemos Adão e Eva não apenas como figuras históricas, mas como arquétipos que simbolizam a cooperação e o respeito mútuo necessários para a construção de uma sociedade justa e equilibrada. Adão, ao reconhecer Eva como sua igual e co-criadora, exemplifica a importância da humildade e da colaboração, enquanto Eva,
empoderada por sua compreensão de ser uma parceira essencial, representa a força e a autonomia feminina. Essa nova perspectiva não apenas enriquece nossa interpretação das Escrituras, mas também ressoa profundamente com os desafios e aspirações da sociedade contemporânea. Em um mundo onde a busca por igualdade de gênero e respeito mútuo continua sendo uma prioridade, as lições extraídas da criação de Eva oferecem inspiração e orientação. A história nos convida a reconsiderar antigas crenças e a abraçar uma visão mais inclusiva e colaborativa das relações humanas. Além disso, ao integrar as interpretações tradicionais com as novas compreensões teológicas, abrimos caminho para um diálogo mais harmonioso entre diferentes gerações e perspectivas religiosas. Essa integração promove uma reconciliação entre a tradição e o progresso, permitindo que as comunidades de fé evoluam sem perder sua essência espiritual e moral. Por fim, esta exploração nos desafia a aplicar esses princípios em nossas próprias vidas, incentivando-nos a cultivar relações baseadas na igualdade, no respeito e na colaboração. Ao fazê-lo, não apenas honramos as lições do passado, mas também construímos um futuro mais justo e equilibrado para todos. Chegamos ao final desta profunda exploração sobre a criação de Eva nos textos hebraicos. Ao desvendar as camadas de significado e questionar interpretações tradicionais, descobrimos uma narrativa rica em igualdade, parceria e complementaridade que ressoa fortemente com os valores contemporâneos de respeito e colaboração entre os gêneros. Refletindo sobre a jornada de Adão e Eva, somos inspirados a aplicar essas lições em nossas próprias vidas, que possamos cultivar relações baseadas na igualdade, no respeito mútuo e na colaboração, reconhecendo a importância de cada indivíduo na construção de uma sociedade justa e equilibrada. A história de Eva nos convida a olhar além das interpretações literais e a compreender as nuances que podem transformar nossa visão de mundo e de nós mesmos. Se esta jornada de descoberta despertou sua curiosidade e inspirou novas reflexões, convidamos você a se inscrever no nosso canal. Assim, você ficará por dentro de mais análises fascinantes e histórias bíblicas que exploram as profundezas dos textos sagrados e suas relevâncias para o mundo atual. Não esqueça de ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Em breve, traremos mais conteúdos que desvendam mistérios e trazem novas perspectivas sobre as narrativas que moldaram nossa história e nossas crenças. Além disso, deixe nos comentários suas impressões sobre esta interpretação da criação de Eva. Queremos saber como essa perspectiva impacta sua visão sobre igualdade e parceria. Sua participação enriquece nossa comunidade e promove um diálogo contínuo e significativo. Por fim, recomendamos assistir ao nosso próximo vídeo, onde abordaremos outra história fascinante da Bíblia: Davi e Golias, coragem que mudou uma nação. Prepare-se para uma análise inspiradora sobre como a coragem e a fé podem transformar desafios aparentemente insuperáveis em triunfos memoráveis. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de descoberta. Até o próximo vídeo.